Casemiro cuspiu em Matheus Cunha durante um treino da seleção brasileira. E ninguém esperava que isso fosse acontecer a poucos dias antes do amistoso contra a Escócia. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim tão perto de uma estreia oficial na Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que circula nos bastidores, e a CBF ainda não confirmou publicamente. Segundo informações que vazaram do vestiário, Carlo Ancelotti precisou interromper o treino tático por completo e encaminhar ambos para uma conversa privada que ninguém sabe o que foi dito. E o pior ainda, nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu. Por que Casemiro fez isso? E por que isso muda tudo para o Brasil na Copa do Mundo? Quando algo desse tamanho explode a menos de 100 horas do jogo contra a Escócia, não é um problema qualquer para o vestiário. A gente está falando de uma situação que afeta tudo. A confiança, a hierarquia, a escalação, o clima para a estreia oficial em 2026. Casemiro é capitão de facto, meio-campista com mais de 70 jogos pela seleção, presente em 3 Copas do Mundo, campeão da Champions pelo Real Madrid. Ele representa ordem, disciplina, a voz dos veteranos. Se ele racha com alguém, especialmente com um atacante da nova geração, como o Matheus Cunha, todo o vestiário sente. E os bastidores disso são piores do que parece na superfície. Tudo começou durante um treino tático no centro de treinamento, no campo reduzido. Minuto 55 de atividade. Casemiro estava na base do meio-campo, fazendo o que faz há mais de uma década. Ler o jogo, distribuir, proteger a defesa. Matheus Cunha estava adiantado demais na zona de transição. E segundo fontes próximas à delegação, ele estava se posicionando numa área que Casemiro considera sua por direito, por experiência, por hierarquia. A primeira bronca veio rápida. Casemiro gritou para Matheus Cunha voltar para a marca, ajustar o posicionamento, respeitar a estrutura tática. Matheus Cunha respondeu, e não respondeu baixo. Respondeu endurecido, contestando. E foi aí que o clima mudou. Carlo Ancelotti estava observando da beira do campo, ainda sem intervir, achando que era apenas o choque normal de um treino intenso. Bruno Guimarães passava perto, Gabriel Magalhães também acompanhava. Segundos depois, durante uma paralisação de jogo, Casemiro se aproximou de Matheus Cunha. O que aconteceu em seguida foi rápido, de frente, sem subterfúgio. Fontes do vestiário garantem que foi um cuspe direto, um gesto de humilhação, de reafirmação de poder. O silêncio foi imediato. Bremer viu primeiro, depois Gabriel Magalhães reagiu. Carlo Ancelotti soltou o apito com força, caminhou direto para o encontro dos dois e ordem. Encerramento da atividade. Todo mundo para vestiário. Mas para entender por que Casemiro fez isso, você precisa saber o que veio antes. Matheus Cunha vem oscilando entre expectativa de protagonismo e incômodo silencioso com minutos limitados. Nos últimos meses, usando a camisa amarela, ele não conseguiu emplacar uma sequência de jogos que o colocasse como titular indiscutível. Quer dizer, o cara tem mais de 15 gols pela seleção, jogou na Copa de Catar 2022, mas nunca conseguiu aquela continuidade que todo atacante precisa para se firmar. E essa frustração cresce quando você vê um veterano como Casemiro recebendo permissão para ser bravo, para corrigir, para impor hierarquia. Do outro lado, Casemiro enfrenta uma questão que o assombra desde 2024. A idade, a forma física, a permanência. Qualquer gesto dele é lido pelo vestiário como uma reafirmação de poder. Uma maneira de dizer, eu ainda mando aqui, respeita a hierarquia. E há meses que essa hierarquia vem sendo testada silenciosamente. Lucas Paquetá disputa espaço com ele no meio-campo. Bruno Guimarães é mais rápido, mais moderno. Os mais jovens murmuram que tem gente fresquinha no grupo. Casemiro sente isso e tenta reafirmar a autoridade antes que seja tarde demais. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Há áudio de vestiário, feito pelo staff de vídeo, que registrou tudo. O incidente, a bronca, o silêncio depois. Até agora, esse áudio circula apenas entre Carlo Ancelotti e a CBF. Ninguém sabe se vai vazar, quando vai vazar, ou o que exatamente vai mudar quando vazar. O vestiário se dividiu em silêncio depois que o treino foi encerrado. Ninguém quer se expor publicamente, mas as conversas paralelas revelam tensão real. Bruno Guimarães, que é amigo próximo de Casemiro há mais de uma década, tende a justificar o gesto como tentativa legítima de ordem e disciplina. Alguns dos mais jovens, como Gabriel Martinelli e Luiz Henrique, murmuram solidariedade a Matheus Cunha, um cara que quer se provar e recebe limite de um veterano que teme perder espaço.
Marquinhos e Gabriel Magalhães, capitães paralelos, ficam em posição ambígua, observando como Ancelotti resolve a situação antes de se posicionarem. A comissão técnica não comenta nada publicamente, mas há incômodo palpável. Carlo Ancelotti já enfrentou rachas de vestiário em carreiras anteriores e conhece bem o risco. Se isso não for contido agora, contamina tudo: a concentração, o clima, a preparação para a Copa. A CBF, por sua vez, pediu para que isso fique em família. Tradução direta: resolve aqui dentro, não deixa vazar para a imprensa, porque se viralizar, a narrativa muda de gestos de liderança para vestiário rachado dias antes do primeiro jogo. E é aí que a coisa fica ainda mais séria, porque Carlo Ancelotti agora está entre duas decisões ruins. Se ele punir Casemiro de forma pública, coletiva para a imprensa, banco no próximo jogo, ele cria mal-estar ainda maior no vestiário e mina completamente a autoridade informal que Casemiro construiu. Casemiro é nome pesado demais, presença demais, e tirar ele do campo agora é arriscado. Mas se Ancelotti ignorar o gesto, legitima agressividade entre jogadores e enfraquece sua própria autoridade técnica. Ou seja, ou ele perde um, ou perde o outro. O amistoso contra a Escócia é em 96 horas. A escalação que ele escolher dirá tudo. Casemiro joga ou senta. Matheus Cunha entra como titular ou fica no banco. Se Casemiro joga e Matheus Cunha não, valida o lado do veterano. Se Matheus Cunha recebe chances, valida o pedido de oportunidade. E qualquer que seja a escolha, vai deixar cicatriz. Isso é grave porque está longe de acabar. Essa é a informação que circula entre o vestiário e a CBF até agora, mas nas próximas horas devem pingar novos detalhes, e eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Gravações podem vazar, depoimentos podem aparecer, e tudo que foi contido pode explodir publicamente. Para você, Casemiro estava certo em punir indisciplina tática e reafirmar hierarquia no vestiário? Ou Matheus Cunha tem razão legítima em exigir chance de se provar como titular na seleção? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora, porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.